Mostre que y1 é a solução da equação de Riccati abaixo ou encontre a solução geral. Temos que a equação de Riccati ela é do tipo y' igual a alguma função de x mais alguma função de x vezes y mais alguma função de x vezes y ao quadrado. Conhecida uma solução dessa equação, y1, a solução geral será dada como sendo y igual a y1 mais algum u, sendo que u é alguma função de x. Fazemos essa substituição aqui, essa mudança de variável, substituímos tudo aqui nessa equação. Ao fazermos isso, o resultado será uma nova equação diferencial do tipo que vamos ter u' mais alguma função de x que multiplica u igual a alguma função de x que multiplica u ao quadrado, ou seja, vamos ter uma equação de Bernoulli com a igual a 2. Se a equação de Bernoulli, o método de resolução consiste em fazer uma troca de variável chamando v de u elevado a 1 menos a. E nesse caso aqui o nosso a é 2. Realizando essa mudança de variável, vamos ter uma nova equação diferencial que ela é linear de primeira ordem. E para resolver uma equação diferencial linear de primeira ordem tem vários métodos. Então, resolver a equação de Riccati se resume em aplicar esses três passos. Inicialmente, fazemos essa mudança de variável. Com essa mudança de variável, a equação de Riccati vai se tornar uma equação de Bernoulli na função u. Resolvendo a equação de Bernoulli, vamos obter uma equação linear de primeira ordem. Então, inicialmente, vamos verificar se y1 é a solução dessa equação. Temos a nossa equação como sendo 2y' vezes o cosseno de x igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x mais y ao quadrado. Antes de verificarmos se y1 igual ao seno de x é solução, vamos deixar essa equação na forma padrão da equação de Riccati. Se dividirmos todos os lados por 2 vezes o cosseno de x, vamos ficar com y' igual a cosseno de x menos seno ao quadrado de x sobre 2 cosseno de x mais 1 sobre 2 cosseno de x vezes y ao quadrado. Temos que y1 é o seno de x, y1 ao quadrado é o seno ao quadrado de x e o y1', ou seja, a derivada e o y', ou seja, a derivada de y1, a derivada do seno é o cosseno. Substituindo tudo aqui na nossa equação diferencial, vamos ficar com y', que é o cosseno de x,
igual cosseno de x, seno ao quadrado de x sobre 2 cosseno de x, mais 1 sobre 2 cosseno de x, e o y ao quadrado é seno ao quadrado de x. Simplificando aqui, vamos ficar com cosseno de x igual a cosseno de x, ou 0 igual a 0. Temos então que y1 satisfaz a igualdade, satisfaz a equação diferencial, então o y1 é solução. Já que o y1 é solução, então o primeiro passo para solucionarmos a equação de Riccati, no caso é essa, fazemos y igual a y1 mais u. Assim, y é igual ao seno de x mais u. E y' será cosseno de x mais u'. Vamos substituir, fazer essas substituições aqui, de y igual ao seno de x mais u e y' igual ao cosseno de x mais u', nesta equação diferencial. Vamos ficar com o y' é o cosseno de x mais u' igual. Temos o cosseno de x, temos o seno ao quadrado de x sobre 2 vezes o cosseno de x, e temos 1 sobre 2 cosseno de x, que multiplica y ao quadrado, e y é o seno de x mais u. Aqui já podemos simplificar esse cosseno com esse cosseno. Ficamos que o' é igual a menos seno ao quadrado de x sobre 2 cosseno de x mais. Aqui ficamos com o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aqui ficamos com seno ao quadrado de x sobre 2 vezes o cosseno de x, mais seno de x sobre o cosseno de x vezes u, mais 1 sobre 2 cosseno de x vezes u ao quadrado. Podemos aqui simplificar esse termo com esse. Temos que o seno de x sobre o cosseno de x é tangente de x. Passando para esse lado aqui, vamos ficar com tangente de x vezes u. E aqui temos que 1 sobre o cosseno é secante de x vezes u ao quadrado. Ficamos aqui agora com a equação do tipo equação de Bernoulli. Agora vamos fazer a segunda etapa, que é a troca de variáveis, chamar v de u elevado a 1 menos a, no nosso caso aqui o a é 2. Assim, v é igual a u, 1 menos 2 é menos 1. Então, já que v é igual a menos 1, vamos fazer essa substituição, mas também será necessário trocar o u'. Então, derivando o v, vamos ficar com v' igual a menos u elevado a menos 2 vezes u'. Para facilitar, vamos agora multiplicar essa equação diferencial aqui por este termo, porque assim vamos ficar com menos u elevado a menos 2 vezes u' e vamos substituir esse termo por v'. Então, multiplicando essa equação diferencial por menos u elevado a menos 2, vamos ficar com menos u elevado a menos 2 vezes u', menos com menos, mais tangente de x que multiplica u elevado a menos 1, igual a menos 1 meio, secante de x, e u ao quadrado vezes u a menos 2 vai dar 1.
Agora, com a troca de variáveis, esse aqui vai ser o nosso V', e o elevado a menos 1 vai ser o nosso V. Então, vamos ficar com V' mais tangente de x vezes V igual a menos 1 meio vezes a secante de x. Temos agora aqui, obtemos agora aqui uma equação diferencial linear de primeira ordem, que já está posta na forma padrão. E a solução de uma equação diferencial linear de primeira ordem. E a solução da equação diferencial linear de primeira ordem dada na forma padrão, ela pode ser resolvida pela fórmula direta ou pelo fator integrante, ou separando os diferenciais e tratando essa equação diferencial como uma equação diferencial exata. Então, tem vários métodos, também pode ser feita outra substituição de variável que reduz essa equação diferencial a uma equação de variáveis separáveis, né? Mas vamos resolvê-la aqui por um fator integrante. Se temos essa equação aqui na forma padrão, calculamos o fator integrante como sendo a exponencial da integral de p de x dx. Então, vamos ter que o fator integrante aqui, p de x, nesse caso, na nossa equação, é a tangente de x, dx. Assim, o nosso fator integrante é a integral da tangente de x. É o logaritmo da secante de x. Ficamos, então, com o fator integrante é a secante de x. Agora, vamos multiplicar a nossa equação diferencial aqui pelo fator integrante. Vamos fazer a nossa equação diferencial linear de primeira ordem. Vamos multiplicá-la pelo fator integrante. Ficamos com secante de x vezes V' mais secante de x vezes a tangente de x vezes V, e desse lado ficamos com menos 1 meio, secante vezes secante, secante ao quadrado de x. Então, que esta expressão aqui, antes da igualdade, nada mais é que a derivada de um produto, e esse produto é a secante de x vezes V, para verificarmos aqui esta afirmação de que esta expressão nada mais é do que a derivada da secante de x vezes V, é só derivarmos, né, isso aqui pela regra do produto. Aí temos aqui a primeira vezes a derivada da segunda, mais a derivada da primeira vezes a segunda. Então, isso daqui, essa expressão, nada mais é que a derivada deste produto. Agora, se integrarmos ambos os lados com relação a x, temos que a integral de uma derivada de uma função, ou a derivada da integral de uma função, é a própria função. E desse lado temos que 1 meio é constante e a integral da secante ao quadrado é tangente de x. E aqui colocamos mais uma constante. Ficamos, pois, que temos aqui que a secante é 1 sobre o cosseno. A tangente, ela é seno sobre o cosseno. O cosseno que está dividindo vai passar multiplicando, e assim ficamos, então, que V é igual a menos 1 meio do seno de x, mais C que multiplica o cosseno de x.
Esse é o nosso V, né? Agora, lembrando que na segunda parte, temos que V é igual a U elevado a menos 1. Então, U elevado a menos 1 vai ser igual a C vezes o cosseno de x, menos 1/2 do seno de x. Então, ficamos que U é igual a 1 sobre C vezes o cosseno de x, menos 1/2 do seno de x, ou que U é igual a U é igual a C vezes o cosseno de x, menos 1/2 do seno de x elevado a menos 1, sendo que C aqui é uma constante real. Voltando agora para a primeira parte, que tivemos que y é igual a y1 mais U. Isso é a nossa solução geral. Vamos ter então que a solução geral vai ser o y1, que é o seno de x, mais o U, que é C vezes o cosseno de x, menos 1 sobre 2 seno de x elevado a menos 1.